Augusto Cury decifrar os códigos da inteligência. Parte 2. Bom dia a todos, vamos à leitura. Portanto, precisa de correções, a memória é seletiva, além disso abre e fecha dependendo da emoção que estamos vivenciando em um determinado momento existencial. As emoções tensas, fábricas apreensivas fecham as janelas da memória. As emoções prazerosas, desafiadoras, serenas. A sabre, apesar de as emoções serenas abrirem as janelas da memória ainda assim é seletiva, a não abrir todos os seus arquivos. Já pensou se a memória não fosse seletiva? Qualquer palavra como carro, avião, amigo, inimigo, medo nos levaria a acessar milhões de dados que temos arquivados relativos a ela, saturando o nosso intelecto. Nosso córtex cerebral não suportaria um turbilhão de dados. Notem que quando estamos com preocupações fixas, pensando obsessivamente um determinado assunto, ficamos desgastados, acordamos fatigados, sem energia. A seletividade da memória objetiva protege novamente contra o congestionamento de pensamentos e imagens mentais e ideias. Apesar disso, se observarmos novamente, provavelmente a maioria de nós perceber a que utiliza excessivamente a memória, por isso pensa excessivamente e se desgraça também excessivamente, gerando a síndrome do pensamento acelerado ou SPP, emoções flutuantes. Pensamentos antecipatórios, excesso de compromissos fazem parte do cardápio de uma pessoa hiperpensante. Se as pessoas usassem mais racionalmente sua memória, desgastariam seu cérebro, acordariam mais dispostas, elogiariam mais o dia que desabrocha, criariam mais oportunidades para conquistar quem amam, para ter gestos únicos, reações inesperadas, atitudes deslumbrantes. A memória, que já é seletiva, pode ser ainda mais bloqueada pelo estresse intenso, que por sua vez bloqueia o código da intuição criativa, fazendo com que o mobile, isto é, o instinto, prevaleça sobre o Homo sapiens. A capacidade de pensar. O estresse pode fechar as janelas da memória. Em concursos, entrevistas e apresentações públicas, situações novas, desafios empresariais, gerando péssimo desempenhos intelectuais em pessoas brilhantes e situando mecanismos como esses que nos fazem subir. Utilizar a memória. O que estás utilizado em todo e qualquer ser humano são os códigos da inteligência, ricos e miseráveis. Psiquiatras e pacientes, líderes empresariais e liberados têm por melhor que sejam um potencial psíquico global contraído por não decifraram plenamente os códigos da inteligência. A complexa definição da inteligência há 3 camadas psíquicas. Antes de começar a comentar sobre os códigos da inteligência, precisamos definir o que é inteligência. Previamente, quero dizer humildemente que desenvolvi ao longo de mais de 20 anos uma das poucas teorias mundiais sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, chamada de inteligência multifocal ou psicologia multifocal. A psicologia multifocal não é uma teoria científica, mais psicológica e que entra no campo da pedagogia, sociologia, filosofia. A inteligência para essa teoria tem definição complexa e difere de outras teorias em diversos aspectos, pois penetra em áreas que outros autores não tiveram oportunidade de estudar, com os fenômenos que atuam em frações de segundos na construção das cadeias de pensamentos e imagens mentais, ideias. Mas em hipótese alguma minha teoria é melhor do que a dos brilhantes autores consagrados como Florian Garner, Morra, Piaget, Bigodes, que a psicologia multifocal tem sido usada por inúmeros profissionais de saúde mental em pesquisas em teses de mestrado e doutorado e cursos de pós-graduação. Apesar da difusão da teoria, quero deixar claro que nenhuma teoria é verdadeira em si, ela é um corpo de postulados, hipóteses, conceitos e argumentos dos quais se derivam os conhecimentos. Inteligência multifocal, pelo fato de ter
pesquisado não apenas o processo de construção de pensamentos, mas também a natureza dos pensamentos e os limites da interpretação. Me convenci de que a verdade é um fim inatingível. Toda teoria deve ser avaliada, analisada, estada, refletida. Convido o leitor a debater as ideias, exercer sua autocrítica, que são dois dos códigos da inteligência, e tirar as suas próprias conclusões. A definição da inteligência: Homo sapiens, um ser além dos limites da lógica. As três grandes áreas que definem a inteligência. Ao definir nos próximos parágrafos o que é inteligência, gostaria que o leitor não acostumado a esses conceitos não se desanimasse. Será uma sintética exposição para a psicologia multifocal. A definição de inteligência é abrangente, como o próprio nome da teoria disso é multifocal, multidinâmica, multifatorial. Alguns autores também sugeriram que a inteligência é multidimensional e modificável. O conceito global de inteligência entra em três grandes estágios ou três grandes áreas. As duas primeiras são inconscientes e a última consciente. A primeira área é mais profunda, refere-se aos fenômenos inconscientes, que atuam em milésimos de segundos no resgate e na organização das informações da memória e, consequentemente, na construção de pensamentos e emoções. Essa produção é registrada milhares de vezes por dia pelo fenômeno ramo registro automático da memória, construindo a plataforma que forma o eu, que é a expressão máxima da consciência crítica e capacidade de escolha. Tudo o que percebemos, sentimos e pensamos, experimentamos, tornam-se tijolos na construção dessa plataforma de formação do eu. A segunda área se refere ao corpo das complexas variáveis que influenciam em pequenas frações de segundos os fenômenos que leem a memória e produzem os pensamentos e imagens mentais, ideias e fantasias. Entre essas variáveis destaco como estou. Isto é um estado emocional e motivacional. Quem sou? A história especial arquivada na janela. A memória: onde estou? O ambiente social. Quem sou geneticamente? Isto é a natureza genética e matriz metabólica cerebral. E O, como atuo como gestor da psique. O eu, como diretor do roteiro de nossa história. Quando somos abandonados pela sociedade, a solidão é superável, mas quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase insuportável. Augusto Cury. O futuro da humanidade. Normalmente as teorias enfatizam os aspectos psíquicos, sociais e genéticos. Na construção da inteligência, alguns pensadores se fixaram na interação entre as duas grandes forças geradoras do desenvolvimento em geral e de inteligência em particular. A natureza e cultura não é uma competição, é uma dança. Se de fato há uma dança dinâmica de variáveis, mas que ultrapassa essas duas grandes forças geradoras, como vimos, além da variável genética e cultural, estão em primeiro plano as variáveis como atuam como gestor do psiquismo e o grau de abertura das janelas da memória determinado pelos estados emocionais: alegria, tranquilidade, humor depressivo, ansiedade. Ao estudar esses outros fatores, descobrimos que a mente humana é mais complexa do que imaginamos. Agradecemos a todos os ouvintes. Por favor, deixem o seu ali, e muito importante para nos, se puderem, inscrevam no canal. Obrigado.